RTP2. Quem vê, quer ver. Boa tarde. 27 anos após a sua criação, a política comum das pescas vai sofrer uma importante reforma. O Parlamento Europeu aprovou recentemente o relatório da deputada portuguesa Maria do Céu Patrão Neves sobre as prioridades da nova política. A indústria da pesca europeia é a segunda maior do mundo, com cerca de 260 mil pescadores em toda a União Europeia. Mas ao longo dos últimos anos, as capturas excessivas de peixe foram responsáveis pela diminuição deste recurso marítimo. Senhora Deputada Maria do Céu Patrão Neves, quais vão ser as grandes prioridades desta reforma? Permita-me que comece por dirigir uma palavra primeiro de condolências e solidariedade à nossa comunidade pescatória. Devemos lembrar, hoje que estamos a falar sobre pescas, que nos últimos 3 meses houve 6 sinistros muito graves, com perda de 13 vidas, 13 pescadores que perderam a vida. O que me serve aqui muito bem para chamar a atenção para a necessidade da segurança. E esta é uma das exceções, se assim quisermos, em que pedimos reforço de financiamento para a segurança nas embarcações, para a formação dos pescadores na área da segurança, também para a higiene, para a modernização das embarcações. Agora, no conspecto geral, aquilo que o relatório aponta é para um equilíbrio entre as três vertentes fundamentais que constituem, de facto, o setor da pesca, que é ambiental, social e a económica. E é de facto no equilíbrio entre estas três que nós conseguimos aquilo que tem dito, pescar menos, ganhar mais e preservar melhor os estoques. Claro que sem os estoques preservados, defendidos, os estoques de pesca, nós não vamos ter pesca. É certo. Mas, por outro lado, se nós não tivermos também uma valorização da profissão, uma dignificação do pescador, nós também não vamos ter pesca porque essa atividade deixa de existir. E, para isso, é preciso também a rentabilidade do setor que até agora não tem existido. Dentro deste amplo contexto, depois há medidas que nós propomos. E aqui eu gostava, dentro deste condicionalismo de tempo, pelo menos chamar a atenção para uma primeira descentralização. Chamamos muita atenção para a descentralização, para que o poder, o poder de decisão seja descentralizado, que aqueles que estão na fileira da pesca, os que estão mais próximos da pesca, possam efetivamente ter uma palavra a dizer sobre as pescarias. Claro que isto são as condições mínimas para uma política de cumprimento, para reduzir os desperdícios, os descartes, para uma maior responsabilização. Simultaneamente associar esta descentralização a vários modelos de gestão. Nós não podemos ter a ilusão de que o modelo único de gestão das pescarias é um bom modelo do Báltico ao Mediterrâneo, passando pelo Atlântico. E para todas as espécies de peixe, desde o tamboril ao carapau, para o atum e por aí adiante. Quer dizer, isso é impossível. Por isso, aquilo que nós propomos é a possibilidade de existirem vários modelos de gestão de pescas e depois, dentro desta descentralização, serem realmente os órgãos descentralizados a poderem ver qual será o melhor modelo para as pescarias naquela região e em função das pescarias, do tipo de pescarias para que se dirigem. Simultaneamente, associada a estes dois aspectos, a questão muito importante que é a de estabelecermos uma diferença entre a frota artesanal e a frota industrial. Não através dos modelos simplistas do número de metros de embarcação ou do número de tripulantes, mas sermos um pouco mais ambiciosos, vemos, por exemplo, o nível tecnológico de cada embarcação. Há embarcações pequenas e com 1 ou 2 tripulantes no Mar Báltico que são muito mais desenvolvidas, muito mais industrializadas, atrevo-me a dizer, do que algumas das nossas embarcações. Fazer, então, uma distinção claramente definida e com um regime específico de pesca, para que possamos, efetivamente, preservar a pesca costeira, a pesca artesanal. Diria que estas são 3 das grandes alterações que se propõem e que eu penso que estabelecem um bom contexto para uma reforma do setor em Portugal. E atenção, esta será provavelmente a última oportunidade que nós temos para que o setor das pescas se torne rentável para si próprio, para subsistir e uma mais-valia para o nosso país, que é o país que tem a maior zona económica exclusiva da Europa. Carlos Santos, como é que votou o relatório da sua colega Maria do Céu Patrão Neves? Votei favoravelmente o relatório, porque as questões controvérsias que constavam da sua proposta inicial
foram retiradas no âmbito da negociação que foi levada a cabo entre o relatório inicial e aquilo que veio a ser votado no Parlamento. Portanto, é um relatório de iniciativa, que tem um conjunto de orientações gerais que penso que são consensuais e que permitiram uma ampla votação, segundo creio. A questão vai ser agora, quando passarmos aos aspectos concretos, quando vierem as propostas legislativas da Comissão, e quando, em vez de dizer que precisamos de vários novos sistemas de gestão, quais é que eles vão ser? Essa é que vai ser a verdadeira questão, mas nesta fase do debate, o relatório, e depois das correções, sublinho que foram introduzidas e que o melhoraram, mereceu o meu apoio e penso que um consenso muito amplo. Mas já agora permita-me só, porque eu subscrevo também a declaração inicial da colega, e também quero deixar uma mensagem de solidariedade para as famílias que têm sofrido com esta sucessão de acidentes no mar e dizer que, para além da prevenção, há ainda outros mecanismos e que felizmente parecem estar a começar a ser acionados. Eu tive a honra, enquanto Ministro da Agricultura e das Pescas, de ter criado o Fundo de Compensação Salarial, que não existe em muitos Estados-membros e que permite compensar determinadas paragens por razões biológicas ou outras, e constatei agora que o Governo vai alargar o seu âmbito por forma que, em determinadas condições climatéricas, os pescadores possam ser compensados por esse fundo e, portanto, não terem necessidade de ir ao mar, porque parte destes acidentes tem a ver com o facto de, por necessidade imperiosa, obriga os pescadores a enfrentarem o mar quando era recomendável que o não fizessem. Portanto, todas as medidas e todos os incentivos que possam ser colocados para minimizar no futuro estas tragédias merecem seguramente o aplauso de todos nós. Miguel Pastas, como é que votou o relatório? Aliás, penso que teve só 50 votos contra. Eu votei contra o relatório, não porque ele não contivesse algumas propostas que merecem o meu apoio, mas porque sobre alguns aspectos decisivos eu me afasto do ponto de vista que estava no relatório. Quais são esses aspectos? Primeiro tem exatamente que ver com essa enorme ambiguidade que há à volta do que é a gestão descentralizada ou não descentralizada. Está muito pouco clara, é uma palavra. E uma palavra em si mesmo não me resolve o problema. Eu sou daqueles que pensam que é absolutamente indispensável, que, nomeadamente ao nível da gestão dos recursos da pesca, a União Europeia tenha um papel de coordenação forte, mas penso que esse papel deveria ser de cogestão e os tratados obrigam a que colocam a União Europeia como a única gestora de recursos marítimos. É evidente que a partir daqui as políticas podem ser descentralizadas mais ou menos, mas as palavras levam-as o vento. Portanto, sobre esta questão central, muito vago. Um segundo aspecto em que o documento também não estava longe de me satisfazer tem exatamente que ver com a ligação entre aquilo que é para mim um aspecto muito importante, que é preservar os recursos da pesca, e ao mesmo tempo se a União Europeia ou a Comissão insistir novamente e pela segunda vez na ideia dos direitos de pesca transferíveis, que é querer fazer o mal e a caramunha. Portanto, é uma contradição. Por um lado, reconhece que não se deve andar a pescar tudo o que está no mar, porque aquilo precisa de se reproduzir, mas por outro lado, aceita-se que se transfiram direitos de pesca e que se faça, digamos assim, desses direitos um negócio. E que obviamente vai contra, estabelece uma pressão enorme para uma gestão potencialmente pouco criteriosa dos recursos. E o terceiro aspecto, o livro branco da Comissão, e desse ponto de vista o relatório, é também claramente insuficiente numa questão que me parece que é a questão central do ponto de vista dos pescadores que temos em Portugal. E que é o problema das margens de intermediação. Ou seja, nós hoje comemos o peixe muito caro, toda a gente sabe. Quem gosta de peixe, nomeadamente, sabe que o come comparativamente muito mais caro do que a carne, para sermos simples na explicação. Por outro lado, temos os nossos pescadores, em particular os da pesca artesanal, extraordinariamente mal pagos. E então como é que se explica isto? De termos custos salariais tão baixos e termos peixe tão caro. Isto é uma explicação, é o mundo que está no meio, é o mundo da intermediação. E sobre isto, onde era absolutamente nuclear ter uma capacidade de resposta política, sobre isto o documento era
na minha opinião, muito insuficiente, para não dizer mais. João Ferreira, você também votou contra. Sim. Não sei se foi pelas mesmas razões do Sr. Deputado Miguel Portas. Sim, esta questão da descentralização, muito focada, há um consenso em torno disto, da necessidade de descentralizar. Isto é profundamente contraditório com o que dispõe o Tratado de Lisboa a este respeito, que diz que a gestão dos recursos vivos marinhos passa a ser uma competência exclusiva da União Europeia. Ou seja, com o Tratado de Lisboa, nós perdemos a nossa soberania sobre os nossos recursos vivos marinhos. E, portanto, se hoje muitos dos que defendem a descentralização deviam ter pensado nisso e tiveram eles também a favor do Tratado de Lisboa e desta disposição. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. De facto, a realidade da pesca nos diferentes Estados-membros é muito diferente. Portugal é muito diferente, desde logo, o percurso feito desde a integração da PCP. Portugal, por exemplo, só na primeira década de integração da PCP... não é o Partido Comunista, é a PCP. É a PCP. Portugal, só na primeira década em que integrou a política comum de pescas, sofreu um abate da sua frota em 36%. 40%. 40% das capturas da frota, 36%. 40% das capturas. No mesmo período, Estados como a França, como a Holanda, como o Reino Unido, como a Dinamarca, como a Irlanda, aumentavam a frota e as capturas entre os 10% a 40%. A Espanha aumentou 10% nesse mesmo período. Depois há uma grande diferença ao nível das artes de pesca, das frotas. Já aqui foi dito, Portugal tem um peso da pequena pesca costeira e artesanal muito superior a outros países. Mais de 90% da nossa frota é pequena frota costeira e artesanal, que mesmo comparada com frotas de outros países que também se podem considerar pequena frota costeira e artesanal, a nossa ainda assim, ao pé dessas, é verdadeiramente pequena pesca. Portanto, há especificidades muito diversas. O Livro Verde não trata disto. E repito, isto está em profunda contradição com a passagem que o Tratado de Lisboa prevê da gestão dos recursos vivos marinhos como uma competência exclusiva da União Europeia. Depois há outra questão também aqui, já referida, gravíssima, que o Livro Verde prevê e que o relatório não é possível ter uma posição neutra sobre isto. Portanto, a questão da introdução dos direitos transferíveis de pesca, ou seja, a introdução de direitos de propriedade privados para aceder a um bem público que são os recursos vivos marinhos. E é significativo que a proposta de alteração que fizemos, que dizia só isto, os recursos vivos marinhos são um bem público não privatizável. E rejeitamos a introdução de sistemas de direitos de propriedade privada para aceder a este recurso público. É significativo que esta proposta tenha sido rejeitada pela maioria do Parlamento. E, inclusivamente, pelos 3 partidos portugueses que aqui estão, PS, PSD e CDS. É significativo da orientação e da direção que se pretende imprimir a esta reforma e que vai ter como consequências, num país como Portugal, dominado pela pequena pesca costeira artesanal, uma inevitável concentração da atividade, e isso a própria Comissão Europeia reconhece isso, porque diz no Livro Verde que é preciso tomar medidas para evitar uma concentração excessiva. Ora, admitindo que é inevitável essa concentração, o que eles querem é impedir a concentração excessiva. Portanto, isso poderá ter, funcionando um sistema de direitos de propriedade transferíveis à escala comunitária, poderá ter como consequência a nossa frota perdemos ainda o pouco que temos, o profundo declínio que a nossa pesca tem sofrido, nada impedirá que outros venham a adquirir direitos de propriedade para as nossas águas, e aí será muito difícil, por mais cláusulas de salvaguarda que se criem, as regras de funcionamento que hoje existem do mercado interno não vão conseguir impedir, e a própria Comissão Europeia diz isso, que toda e qualquer cláusula de salvaguarda terá que se submeter a essas regras, não vão conseguir impedir essa concentração da atividade. Sr. Feio, acha que é o perigo de Portugal perder a soberania sobre este recurso tão importante para o país? Não, há um perigo que é evidente, que é o da política comum de pescas poder, a certa altura, ser um travão ao crescimento do setor. E é nesse plano que se deve discutir esta matéria, em que estamos a falar de algo que é essencial para o nosso dia como consumidores, algo que é essencial para um setor produtivo que tem um determinado peso na sociedade, que tem muita importância social. Infelizmente nós vamos acompanhando, como aqui foi referido, casos que são casos dramáticos em relação à vida dos pescadores, e portanto aquilo que é necessário é que Portugal copie os bons exemplos. Ainda há pouco o João Ferreira falou de Estados que são Estados médios e que têm em muitas circunstâncias elementos são parecidos com o nacional e que estão de facto bem melhor do que nós. E, portanto, aquilo que Portugal tem que retirar é daí lições. E tem que fazer boas negociações, tem que tomar posições, sejam posições claras na defesa do setor. Infelizmente,
Não é isso que tem sucedido. Infelizmente que é esse o problema. Não é propriamente a ideia que estamos aqui perante um negócio, porque tudo se pode resumir a um negócio, porque a transferência de cotas é uma espécie de negócio. Se a transferência de cotas for bem feita, por exemplo, for para a defesa, e se for para a defesa do nosso interesse, por exemplo, com relações que temos tido historicamente com a Grécia, que não se percebe porque é que não são rapidamente retomadas, eu acho que nós só ficamos a ganhar. Isto é, utilizarmos aquelas que são as nossas características, da nossa frota, do nosso interesse, do objetivo que temos em relação àquilo que pretendemos pescar. E, evidentemente, ver quais são os Estados que têm interesses que não são idênticos com os nossos e entrar num qualquer relacionamento. E é por isso que eu, em relação à ideia de uma administração regionalizada quanto a este setor, tenho algumas cautelas. Tenho alguns cuidados. Nós, neste momento, ainda estamos a discutir, diria, princípios, que são princípios gerais. O Parlamento tem grandes poderes agora em relação a esta matéria. É uma daquelas matérias com o Tratado de Lisboa em que há codecisão. E o que vai, e já aqui há pouco foi dito pelo deputado Capolas Santos, e tem razão, o que vai ser determinante é a concretização de tudo isto, a concretização daquele que é o modelo de gestão que se pretende, a concretização daquilo que são os objetivos que se têm em relação às frotas, os objetivos de natureza ambiental, natureza social, natureza económica. Esse é que vai ser o grande momento e nós ainda estamos muito longe em relação a esta matéria. Neste momento nós estivemos a discutir princípios gerais, que são, tirando algumas faixas do Parlamento, genericamente aceitos como se pela votação em causa. Estamos a falar de uma votação que levou a uma aprovação, salvo erro, na ordem dos 80%. 87% do Parlamento. Agora, que Portugal tem que estar atento e que eu espero que, desde logo, em relação também a esta matéria, tal como na agrícola, depois de termos tido um descanso durante 4 anos em que não existiu nem Ministro da Agricultura nem Ministro do Setor das Pescas, voltemos a ter. Temos que estar muito atentos em relação a esta matéria e, na altura da concretização, temos que ser firmes nas nossas posições como os outros são. A senhora falou aqui há pouco, disse que era pescar menos, ganhar mais. O Miguel já falou há pouco, Miguel Portas, do facto de o peixe chegar ao consumidor a preços excessivos. Ele falou sobre isso e disse que o relatório era vago em relação a isso, quer dizer, votou contra porque o relatório era vago. Tal e qual como o Diogo Feio acabou de dizer, o relatório não vai propor, e aliás, na sequência também do que o deputado Capolas Santos disse, o relatório vai apresentar, e foi o que fez, grandes princípios contextualizadores, dentro dos quais depois se estabelecem medidas legislativas. E é aqui que o debate político vai ser mais forte, e é aqui que nós temos que garantir que os interesses portugueses vão ser acautelados. Por isso, é evidente que o relatório não vai propor medidas específicas, mas estabelece os princípios fundamentais para que elas venham a ser enunciadas. E em relação a isso, claro que no que diz respeito ao mercado, tem um capítulo inteiro só dedicado ao mercado. Isso é importante que se diga, inclusive falando sobre a valorização do primeiro preço de venda e, sobretudo ainda, diminuindo os intermediários e envolvendo o pescador em toda a cadeia. Por isso, há aqui medidas até tão concretas quanto o relatório permite. Permita-me ainda também, em relação àquilo que foi dito, que acrescente que não houve correções nenhumas ao longo destas últimas fases e os diálogos que nós tivemos muito estreitos, não só com a família socialista, mas com todas as famílias, os grupos políticos do Parlamento Europeu, resultaram numa tentativa de englobar alguns enriquecimentos e, no que diz respeito ao princípio da estabilidade relativa e dos direitos de cota transferíveis, que eram os grandes pomos de discórdia, nós suavizámos a linguagem, mas mantivemos a possibilidade de o fazer. O princípio da estabilidade relativa é essencial que seja flexibilizado, porque ele foi negociado antes de Portugal entrar para a União Europeia. Nós, neste momento, estamos naquela situação absolutamente absurda de ter cota, por exemplo, de atum sem ter frota e de precisarmos de desenvolver a nossa frota, por exemplo, para o tamboril ou o pescado,
temporada, que chegando a abril, maio, já não temos cota para estes dois tipos de pesca e não sabemos o que é que devemos fazer. Por isso, este princípio da estabilidade relativa tem que ser flexibilizado e defendemos-lo. No que diz respeito aos direitos de pesca transferíveis, nós englobámos no grande pacote de variar os modelos de gestão. Deixe-me só para terminar referir que eu ouvi todo o setor do Minho ao Algarve e das regiões autónomas também. E foi com muito agrado que verifiquei que as propostas do Livro Verde foram também, de alguma maneira, apoiadas sempre por eles. E por isso é que no dia da votação estavam aqui 50 pessoas ligadas ao setor e todas elas a festejar que este Livro Verde tenha sido, o relatório, tenha sido efetivamente aprovado, porque lança as bases para o trabalho muito duro que temos pela frente. Capelo Santos, de qualquer modo, para fazer esta reforma é preciso dinheiro. E essa é certamente a grande questão, porque são precisas novas ajudas. Sim, seguramente. A questão das perspectivas financeiras vai estar subjacente a toda a discussão do futuro de todas as políticas, incluindo, obviamente, a política comum de pescas. Mas agora permita-me que há duas coisas que era preciso que clarificássemos. Os dois pontos que eram controversos neste relatório e relativamente aos quais eu votaria contra, foram alterados e foram suprimidos. Portanto, estão lá. Tem que ler melhor. Suavizados, na versão final do seu relatório, não tem nada a ver com a versão inicial. E a versão inicial, infelizmente, tinha duas propostas que, se tivessem sido aprovadas, eram altamente lesivas dos interesses portugueses e, por isso, eu votaria contra, votei a favor, porque elas foram retiradas. Mas era bom, se calhar, que os nossos espectadores percebessem o que é que isto é. Falamos da estabilidade relativa das cotas individuais transmissíveis. Portanto, são grandes chavões. O que é que isto é? As cotas, eu vou explicar, se me permitem, num segundo. Não são cotas, são direitos de pesca transmissíveis. Num segundo. Na política comum de pescas, com base em estudos científicos, anualmente atribuem-se aos Estados-membros as quantidades de cada espécie que podem pescar. E assim, Portugal tem para a pescada, para o tamboril, etc. Isto não são muito fiáveis, e não? depois, não são nada fiáveis. O Estado, os estudos científicos são feitos para avaliar o estado dos estoques de peixe, como é evidente. Em função da avaliação desses estoques de peixe, são fixadas cotas, isto é, limites máximos de captura. E esses limites máximos de captura são distribuídos pelos Estados